Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico capítulo 21, versos 16 a 20. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou quem tiver testículo quebrado. Que texto, né? Vocês já imaginaram? Vocês já leram esse texto? E eu queria falar hoje sobre uma igreja saudável. E aí, como que a gente adquire uma igreja saudável? A igreja saudável, ela acontece quando nós buscamos relacionamentos eficazes com Deus. É claro que toda essa regra estética para um homem estar, para um sacerdote, ou toda a descendência de Arão estar na presença de Deus e para oferecer sacrifícios e adorar a Deus, são regras estéticas de perfeição que apontava para Jesus. Para Jesus. E hoje nós estamos em Jesus. Nós estamos em Jesus. Eu penso que para se ter uma igreja saudável, tudo tem que começar em nós mesmos e por nós. Muitos líderes pensam que é preciso buscar métodos para um crescimento da igreja. Mas o método que Deus quer usar para a sua igreja, para o crescimento da sua igreja, é sempre o ser humano. Sempre o ser humano. Deus quer nos usar a despeito de nós, apesar de nós. Quando eu estava estudando esse sermão, eu confesso para vocês que eu fiquei muito diminuído e desqualificado. E é esse sentimento que eu deveria ter mesmo. Eu queria muito que você saísse aqui com esse sentimento, para que nos impulsionássemos a viver melhor do que temos vivido para o Senhor. É esse sentimento que eu quero que você saia de inadequação, porque a partir daí, nós vamos com um coração sincero e com um coração quebrantado nos colocar diante do Senhor, que hoje nós temos a obra do Espírito Santo agindo em nós para nos santificar e nos qualificar para realizarmos a obra dele, através da sua igreja. Deus não estabelece regras formatadas para o crescimento da igreja. Deus tem um método e o método é você. Deus quer que você produza frutos no lugar onde você foi plantado. Bondes, já dizia que Deus não unge métodos. Ele disse que Deus unge homens. É a nós que Deus quer usar. Nossa fé é mais do que um conjunto de regras doutrinárias. É, sobretudo, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. O texto que nos mostra os sacerdotes aí que ministravam no altar não podiam se contaminar e nem ser imperfeitos. A vida do sacerdote deveria ser a vida do seu próprio ministério. Um sacerdote impuro era uma grande calamidade.
Um sacerdote impuro. Um sacerdote com defeito poderia até ser sustentado como sacerdote. Ele podia comer do pão do seu Deus, mas ele não poderia ousar ministrar no altar de Deus, porque Deus é santo. Hoje, todos os cânticos hoje está apontando para essa realidade de que Deus é santo. Tanto o sacerdote como o sacrifício precisam ser perfeitos. Ambos tipificavam Jesus Cristo, apontavam para Jesus. No entanto, meus queridos irmãos, o véu do templo foi rasgado. Agora todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos entrar e adorar a Deus, validos pelo sangue de Jesus Cristo, ancorados pela justiça de Cristo que foi imputada a nós. Hoje nós podemos ter comunhão com Deus, mas isso não nos isenta da responsabilidade de ter uma vida santa, de buscarmos a santificação. Quanto à salvação, nós já fomos salvos, isso já está pronto. Quanto à santificação, nós estamos sendo salvos todos os dias. A santificação é um processo diário e contínuo nas nossas vidas. Algumas pessoas pensam equivocadamente que Deus se importa com números, que acha que igreja saudável é aquela igreja que tem números. Eu até acredito que precisamos de números. Aí, às vezes eu pergunto para algumas pessoas assim, e aí, como que foi o culto? E as pessoas me falam, foi uma bênção, porque o culto estava lotado de gente. Então, a ideia de um culto abençoado, de um culto espiritual, tem a ver com quantidade de pessoas. Mas outros também se enganam ao achar que Deus só se preocupa com a qualidade e também não com a quantidade. No entanto, Deus quer que façamos discípulos e por isso a igreja, ela também precisa crescer em número. Isso é lógico. A igreja precisa crescer em número. Acontece que as duas coisas estão interligadas. Qualidade gera sempre quantidade. Uma igreja saudável, uma igreja coerente, uma igreja de homens e mulheres que buscam a santidade, elas vão impactar vão impactar as pessoas à sua volta, a sociedade à sua volta. Uma igreja saudável, em outras palavras, ela cresce naturalmente. A pergunta certa não é o que a igreja deve fazer para crescer, mas o que tem impedido a igreja de crescer? O que tem impedido nossa igreja aqui de Guaxupé de crescer? Nós estamos plantados aqui há quanto tempo? Mais de 100 anos. Levítico 21 é um quadro que mostra exatamente isso para nós, que nos responsabiliza a servir a Deus com seriedade, porque o nosso chamado em Cristo, a nossa vocação, nos responsabiliza. E aí ele fala que ninguém com defeito pode chegar para oferecer pão no altar. O ministério, gente, não é um título, um cargo, mas é um relacionamento com Deus. Ser igreja de Cristo é muito sério. E às vezes a gente não tem essa consciência, o quanto que é sério, por exemplo, está aqui cantando, está aqui ministrando como eu estou ministrando para vocês. Pessoas espiritualmente doentes, eles não podem de maneira alguma servir no altar, porque o seu relacionamento com Deus não está saudável.
Porque senão a nossa mensagem vai ser incoerente e comprometida. Se você não tem um relacionamento com Deus de verdade, você não pode servi-lo no altar. Vejamos quais os tipos de deficientes que não deve ministrar na casa do Senhor. Logicamente, aqueles que Levítico apontou eram coisas estéticas, mas em Jesus tem a ver com o que está aqui dentro do nosso coração, porque Jesus ele quer nos transformar de dentro para fora pela obra santificadora do Espírito Santo. Mas vamos lá, voltando em Levítico. Em primeiro lugar, não serve aquele que é cego, que tem a visão comprometida, não podia servir no altar. O cego é aquele que não tem visão. Agora voltando para a igreja agora. Aquele que não tem visão de crescimento, não cresce. Agora como que você coloca um indivíduo na liderança de uma igreja, envolvido com responsabilidades do reino de Deus, sem visão do reino? É preciso visão para vislumbrar o que está à frente. Jesus disse para os seus discípulos: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Uma igreja que tem visão, ela olha para essa cidade que nós estamos aqui, ela vê um campo maduro para a evangelização, um campo missionário, um grande desafio. A igreja com líderes de visão olha para essa cidade e fala: nós somos responsáveis por essa cidade. Há pessoas na igreja que têm muita capacidade, como tem gente aqui, na nossa igreja mesmo, que tem capacidade intelectual, que são capazes de muita coisa, mas não tem visão. Não tem visão. São pessoas que não ousam crer. Eles não têm sonhos espirituais, e isso é um grande impedidor do crescimento da igreja. Você ter líderes, pessoas que estão aqui, plantadas sem visão de crescimento. Precisamos ter visão de uma igreja grande, olha só, de uma igreja grande. Precisamos ter a visão de uma igreja grande, não para engordar a nossa própria vaidade, a vaidade dos membros aqui, mas ou para nos exaltar, para nos mostrar para os outros. Não para dizermos que somos melhores, mas para que o nome de Deus seja engrandecido. Precisamos trabalhar para termos uma igreja grande, para trazer glória ao nome de Deus e para impactar essa cidade e quem sabe a nação. Às vezes nós somos tão medíocres, tão tacanhos na nossa visão, e por isso que nós não queremos nos comprometer. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos ter trabalho, então, deixa as coisas como está, fica muito mais fácil. Vamos ir tocando a igreja como está, porque fica muito mais fácil. Essa visão medíocre impede, sem dúvida, que a igreja cresça. Precisamos ter visão além das paredes. Precisamos ter a visão de quebrar paredes. Nós não podemos nos acomodar. Muita gente aí fora está precisando de Deus. Muita gente está precisando de Deus, precisando do Evangelho. Eu fiz um discipulado agora com um rapaz, e eu começava a falar do Evangelho, e lágrimas caíam, rolavam. Um rapaz quebrantado, com sede, com fome do Evangelho. E tem muita gente como ele, esperando só ouvir a voz do Evangelho.
ouvir a voz do Evangelho, e nós somos responsáveis. Temos que ter a visão de trazer os aflitos e deixá-los aos pés de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós ficamos presos aqui no nosso mundinho eclesiástico, enquanto há muita gente morrendo sem Cristo. Nós gostamos de estar juntos aqui, nos recriarmos aqui, nós gostamos de nós mesmos, do nosso próprio jeito. Muitas vezes nós ficamos presos dentro desse mundo eclesiástico, enquanto muita gente está aí gritando por Cristo. Precisamos sair das quatro paredes do nosso quadrado religioso e investir nas almas que estão aqui em Guaxupé. Tem tantas almas aqui em Guaxupé precisando de ajuda. É preciso ter visão além das paredes para enxergarmos os perdidos e conduzi-los aos caminhos do Senhor. Precisamos ter alvos claros de crescimento para que isso aconteça. Primeiro precisamos ter a visão. Depois precisamos ter o quê? Os recursos. Primeiro Deus tem que nos dar essa visão para depois Ele mandar os recursos. Porque quando uma igreja tem visão, Deus Ele envia os recursos, porque a seara é dEle, a obra é dEle. Se não tivermos alvos, sonhos, nunca vamos saber se chegaremos até lá. Aquele que tem visão estabelece alvos. Precisamos trabalhar em cima de alvos físicos e espirituais e numéricos. Por exemplo, hoje aqui na nossa igreja, eu não me lembro quantos membros nós somos hoje aqui. Membros comungantes. Me parece que está chegando a 200, mais ou menos isso. A 200 membros. Mas quanto nós queremos crescer? Quanto nós queremos avançar? O que fazer para melhorar o nosso espaço físico aqui? Você já pensou? O que fazer para que a gente receba bem as pessoas que estão chegando? Qual que é a estratégia? Que tipo de respaldo espiritual podemos oferecer aos recém-chegados, como aconselhamento, discipulado, doutrinação? Nós temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preparar para isso. Aqueles que têm a visão comprometida não estabelecem esses alvos, porque não veem nenhuma perspectiva de que a igreja cresça. E por isso o cego, ele não serve para servir no altar. E tem muita gente cega, sem visão, servindo no altar. Não serve, isso no verso 18. Lá no verso 18 ainda. No verso 18 ainda não serve aquele que é coxo. Em segundo, não serve aquele que é coxo. Aquele que é coxo é aquele que tem dificuldades em se locomover. O coxo é aquele que se arrasta. O coxo é aquele que tem pernas, mas as pernas não suportam o corpo. Então ele se arrasta. Os cristãos não podem se arrastar, gente. Nós que somos cristãos, nós não podemos viver esse tipo de vida. Nos arrastar. É Deus que tem nos levantado para fazermos a sua obra, e por isso nossas pernas não podem estar emperradas para isso. Precisamos caminhar. Precisamos trabalhar. Quem vive se arrastando tropicamente na fé não contribui para o crescimento da igreja. Tantos cristãos que estão aí trópico na sua fé, não cresce, não se desenvolve, vive se arrastando, não tem crescimento, não tem substância. O coxo é aquele que precisa ser carregado pelos outros. Tem gente que precisa de bengala espiritual para dar conta da sua caminhada espiritual, precisa do outro a todo tempo. O coxo não caminha sozinho, ele é dependente, ele precisa sempre de alguém para lhe transportar.
Há crentes que nunca aprendem a andar com as suas próprias pernas, não crescem espiritualmente, está refém do outro. Eles não progridem, não amadurecem, sempre ficam onde as pessoas o deixam. Às vezes eu visito algumas igrejas, e eu fico percebendo aquela pessoa que eu deixei há 20 anos atrás, lá naquele lugar, ela está lá do mesmo jeito, da mesma maneira, com a mesma fala, com a mesma mente, com o mesmo comportamento. Uma igreja não pode crescer quando os seus membros não andam com as suas próprias pernas, não caminham destemidamente, não fazem a obra de Deus. O Senhor espera de nós, o Senhor espera de nós frutos. E somente aqueles que têm firmeza no andar é que pode semear e regar. Não serve, ainda no verso 18, aquele que tem o rosto mutilado. O que isso significa? Aquele que tem o rosto mutilado, ele usa máscaras. A igreja não pode crescer quando os seus membros têm o rosto mutilado porque usam máscara. E a máscara aqui é símbolo de hipocrisia. Hipocrisia. Precisamos pregar o que vivemos dentro de casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Precisamos pregar para nós mesmos todos os dias. Não basta parecer santo aqui na igreja e ser rude em casa e desonesto no trabalho. A hipocrisia é um dos principais impedimentos da igreja crescer, porque as pessoas ficam receosas de frequentar um lugar onde há gente incoerente entre o que prega e o que vive. Eu não vou lá naquela igreja porque fulano tem dado mau testemunho. E às vezes nós estamos aqui como inimigos do Evangelho, fazendo um desserviço ao Evangelho, porque estamos aviltando a reputação do Evangelho e da própria igreja de Cristo. Tem muita gente que não vem à igreja por nossa causa, por nossa má conduta. Não é grandes talentos que Deus abençoa, mas pessoas íntegras. Eu sei que isso aqui está muito duro de ouvir, mas aguenta firme aí, por favor. A vida do ministro é a vida do seu ministério. A vida de cada cristão é o espelho de sua espiritualidade. Nós podemos ter todos os dons, mas se a gente não tiver amor, de nada aproveita. A hipocrisia não funciona, nós precisamos ser, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos ser. Precisamos ter vida mais do que performance. Eu tenho falado, batido nessa tecla aqui, gente, vamos prestar atenção para que a gente não incorra no erro de estarmos aqui performáticos na nossa espiritualidade. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Às vezes nós somos muito ocupados nas nossas atividades eclesiásticas, mas medíocre na nossa relação com Deus, na nossa vida de oração, na leitura da palavra. No verso 18 ainda, não serve aquele que é desproporcional. Para a igreja crescer saudável, os crentes não podem ser desproporcionais. Deus fez tudo perfeito e lindo, não é verdade? Tudo que deu, olha para a terra, né? Que coisa maravilhosa. A proporcionalidade é a marca da criação de Deus. A falta de proporção causa problemas sérios para o bom resultado da igreja. Às vezes nós crescemos numa área e somos doentes em outras áreas. Se temos áreas do nosso caráter
que estão atrofiadas, acho que tem um barulhinho de copo, eu só queria que parasse, por favor, tá bom? Que estão atrofiadas, isso vai denigrir o nosso todo, isso vai denigrir o nosso todo. Uma super ênfase em um único ponto da verdade pode nos deixar desproporcionado, porque tem gente que é zeloso em um único ponto, mas os demais não. No livro de Ezequiel tem uma figura de Jesus interessante. Jesus é representado lá em 4 retratos. Ele é descrito como leão, boi, homem e águia. Não sei se vocês já leram lá em Ezequiel. E quando você vai lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como esse leão, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é sempre o leão que está rugindo. Ele ensina com autoridade, ele cura, ele expulsa demônios, mas esse não é o todo do rosto do Senhor. Há igrejas que só falam de Jesus como leão, que só falam em cura, que só falam em milagres. Em Marcos, Jesus tem o rosto do boi. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Marcos apresenta Jesus como servo. A igreja tem sido chamada para servir, é verdade. Nós como igreja, nós somos chamados para servir. Mas para crescer, mas não basta apenas servir. Muitas igrejas dizem, poxa, agora sim, vamos criar asilos, creches, orfanatos, vamos avançar no serviço. Mas isso não é o todo do Senhor. As obras sociais não são o todo do Senhor. Em Lucas, Jesus tem o rosto de homem. É aquele homem, ele chora, ele ri, ele participa de encontros, ele entra na casa dos publicanos. Jesus é um ser relacional, e alguns dizem, está aí o segredo. Precisamos ter grupos, vamos desenvolver relacionamentos, vamos assistir as pessoas. Mas esse não é o todo do rosto do Senhor. Em João, Jesus é a águia que voa às alturas. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. João apresenta Jesus como o próprio Deus, e veio da glória. Há igrejas que vivem mergulhadas num senso apenas sobrenatural, mas isso não é o todo do rosto do Senhor. Jesus não era desproporcional, ele é um ser integral, ele é o rei, servo, homem, Deus. Qual é a ênfase da pregação? Se tem uma pessoa enferma, nós podemos usar a autoridade de Jesus. Se tem um casal em conflito, nós podemos usar essa qualidade de Jesus como um homem relacional para aconselharmos, para acolhermos pessoas. Se tem necessidade a ser suprida, nós temos que usar essa característica de Jesus como um servo, nós devemos servir. Se tem alguém perdido, nós precisamos usar a salvação do Evangelho, essa palavra viva, o Logos vivo, o Verbo vivo, para salvar essas pessoas. Precisamos apresentar o Evangelho como um todo. O desproporcionado está errado. Precisamos apresentar Jesus com toda a sua beleza, com toda a sua beleza. Não serve aquele que tem o pé quebrado. Verso 19. Aquele que tem o pé quebrado vive caindo. Vida cristã é uma caminhada assim, nós caminhamos aqui. E por lugares, às vezes escabrosos, por vales. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Mas muito crente tem o pé quebrado, caído. O que isso significa? Os crentes têm caído nos mesmos pecados, e tem envergonhado o Evangelho, tem reincidido. Nós fomos chamados não para viver no pecado. O crente ele não deve viver pecando.
Nós fomos chamados para uma vida de santidade. Pecado na nossa vida é um mero acidente. Uma igreja não cresce quando os seus líderes, os seus membros têm o pé quebrado. Uma igreja não cresce quando os seus crentes vivem tropeçando. Uma igreja assim, ela não pode andar com o Senhor e nem ministrar no altar. E isso impede o crescimento. Não serve aquele que tem a mão quebrada. Aqueles que têm a mão quebrada não podem fazer a obra de Deus. Verso 19. Aquele que tem as mãos quebradas não pode impor as mãos sobre o enfermo. Não tem autoridade. Não pode abraçar, abençoar, tocar, socorrer, ajudar. Precisamos orar levantando as mãos santas, sem ira diante de Deus. Somos uma raça de sacerdotes. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Hoje todos nós somos ministros da nova aliança. Hoje nós podemos nos apresentar por meio de Jesus. Diante da presença de Deus, devemos ministrar uns aos outros, abençoar uns aos outros. Nos foi dado essa autoridade, consolar uns aos outros, orar uns pelos outros. Aqueles que têm a mão quebrada não podem oferecer um culto a Deus. Aqueles que têm a mão quebrada não podem servir, não podem trabalhar, não podem oferecer sacrifício ao Senhor. Oferecer um culto a Deus é oferecer a própria vida no altar. Esse culto não acaba nunca. Você sabia que esse culto não acaba nunca? Ele não tem hora para começar e não tem hora para acabar. O culto a Deus não acaba nunca. Não existe. Senhor, agora estamos na tua presença. Não existe isso. Porque nós não estávamos antes então na presença de Deus. Não existe. Continuamos na tua presença. Ele vai embora depois. O Senhor vai embora depois, a reunião começa e termina, mas o culto não. O culto é a vida toda, é todo momento. Se a vida que vivemos fora do templo não é um culto ao Senhor, nós somos sacerdotes de mãos quebradas. Aqueles que têm a mão quebrada não conseguem também abençoar, ser generoso, abençoar as outras pessoas. Nós somos chamados para sermos bênçãos na vida dos outros. Quem é abençoador de outras vidas, você sabia que é abençoado? Você que abençoa uma outra vida, você é abençoado. Enquanto você abençoa outra pessoa, essa bênção volta para você. O eco responde para você as mesmas palavras emitidas. Isso não é verdade? Quem tem mão quebrada não consegue trazer oferta num altar. Quem tem mão quebrada sempre comparece diante de Deus de mãos vazias. Não consegue ofertar, nem trazer dízimos a Deus. Esses de mão quebrada certamente não colaboram para o crescimento da causa do Senhor e por isso não servem. Não serve aquele que é corcovado, verso 20. O que isso significa? Corcovado é a pessoa profundamente pessimista. O corcovado, ele olha para baixo. Um professor perguntou a um menino de classe dele, perguntando o que é um pessimista. E ele respondeu, um pessimista é aquele que vive olhando para o pé. Corcovados são incapazes de olhar para frente, ter coragem para contribuir para o crescimento da igreja. Então precisamos ter essa compreensão. O corcovado anda sempre com um peso nas costas. Tem gente que anda cansada, só vive reclamando. Irmãos, não é o trabalho de Deus que cansa, é o pecado que cansa a gente. Jesus é o nosso descanso. O que cansa é o pecado. Se você ficar remoendo, por exemplo, mágoa no seu coração, você pode até tirar férias, passear, mas você vai estar sempre cansado.
Para a igreja crescer, os crentes não podem ter peso sobre as costas. Nós temos que liberar perdão. Nós não podemos ter embaraço na vida. Toda hora você precisa estar pronto para testemunhar, para pregar e para viver e até morrer pelo Evangelho. Não serve aquele que é anão. Verso 20. O anão é aquele que para de crescer. Você não pode ser anão. Ninguém nasce anão. Não tem bebê que nasce com 10 centímetros. Tem? Há momentos em que o anão ele para de crescer, isso é verdade. O líder não pode ser anão. O crente não pode ser anão. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos estagnar. Quando um crente é anão, tudo para na vida. Você precisa crescer na palavra, precisa crescer na oração, precisa crescer no envolvimento com a obra de Deus, precisa crescer nos relacionamentos. Nós precisamos crescer, nós estamos em construção. Você hoje precisa ser melhor do que foi ontem, andar em novidade de vida. Amanhã você pode ser melhor do que hoje. Para a frente é que devemos caminhar sempre, e olhando firmemente para Jesus, porque é para o alto que crescemos, é para lá que queremos crescer. Não serve aquele que tem belida nos olhos. O que isso significa no verso 20? Ou seja, quem tem manchas nos olhos vive em grande desconforto. Há crentes que vivem sempre de forma desconfortável. Precisa remover a mancha dos olhos, precisa tirar o que está trazendo sofrimento, precisam remover o que está machucando. Quem tem mancha nos olhos, geralmente ele não consegue ver os outros, ele vê só ele mesmo, ele não consegue ver ninguém. Jesus disse que se você tem uma trave no seu olho, você não consegue tirar o cisco no olho do seu irmão, porque você fica sem autoridade. Quando temos mancha nos olhos, nos tornamos críticos dos outros, mas nós não podemos resolver os problemas dos outros por conta de nós mesmos. Quem tem mancha nos olhos não enxergam as coisas com muita clareza. Jesus curou um cego, passando saliva nos olhos. Vocês se lembram dessa história? E o que o cego viu? Alguém lembra do que ele viu? Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? O que o cego viu? Homens andando como árvores. Uma igreja precisa crescer. O pastor e os crentes não podem ver pessoas como árvores. Ver as pessoas como objetos de exploração. Nós somos igreja não para explorar pessoas, mas para servir as pessoas. Não serve aquele que tem sarna, no verso 20 aí. Você já teve sarna? Não precisa falar. Sarna diz que é aquela coceirinha gostosa que nos distrai. Eu já tive bicho de pé. Você já teve bicho de pé? E é lá no meu dedão do pé. Mas tão gostosa a coceirinha. Uma igreja para de crescer, seus membros não podem ter. Uma igreja para de crescer, seus membros não podem ter sarna. Às vezes, se coçar pode parecer muito agradável para a gente, porém, o prazer verdadeiro para o crente é só aquele que Deus dá. Hoje, há muitos pecados, prazeres que são sarnas para se coçar, nos distrai, roubam o nosso tempo. O líder, o crente, não pode ter sarna para se coçar. Não serve aquele que tem impinge. Verso 20, impinge é uma mancha na pele.
A igreja não pode crescer quando os crentes têm mancha na vida, no caráter, na conduta, na família. Isso é muito exigente. Mas em Cristo nós podemos, apesar de sermos quem somos, ser tudo que Ele espera de nós, não pela nossa força. Mancha é aquilo que tentamos esconder dos outros. Vocês se lembram de Naamã, que foi um herói, né, de guerra, mas leproso? Ele tinha marcas feias na pele, e quando Eliseu pede para ele tirar a armadura e mergulhar no Jordão, antes de ser curado, ele precisava revelar as suas próprias manchas. A igreja não pode crescer enquanto os crentes têm mancha na vida, no caráter, na conduta, no trabalho. Nós precisamos confessar pecados. Eu queria que nós tivéssemos uma reunião de oração aqui, só de confissão de pecados, de admitir pecados e confessar os nossos pecados. Irmãos, nós não podemos ter manchas, precisamos ter vida limpa. Isso agrada a Deus e as pessoas com quem nós nos relacionamos. Isso impacta a vida das pessoas, a vida limpa dos crentes, faz uma igreja crescer. Não serve aquele que é estéril. Verso 20 ainda. Quem é estéril não pode o quê? Gerar filhos. Quem tem problemas nos testículos não reproduz, não pode ter filho. Nós somos chamados para gerar filhos espirituais, para darmos frutos. Você sabia disso? Precisamos gerar muitos filhos espirituais. Nós precisamos levar outras pessoas a Cristo. Aí, através da voz do Evangelho, do anúncio do Evangelho, a igreja precisa crescer e se multiplicar, e para isso cada crente precisa ter filhos espirituais. Quantos filhos espirituais você tem? Quantas pessoas você já levou a Cristo? Quantas pessoas vão lhe esperar lá no céu e te dar um abraço gostoso e te agradecer? Você fala, muito obrigado, porque você me apresentou o Evangelho. Deus, Ele se importa com quantidade. Você quer que essa igreja cresça de verdade? Em vocês que estão aqui, que faz parte dessa igreja há tantos anos, quer ver gente sendo salva todos os domingos? Quer se envolver nessa obra de consequências eternas? Quer gerar filhos em vez de apenas você ser um espectador, um consumidor de culto? Quer ser um cooperador de verdade da obra de Deus? Aí, para a gente encerrar, que tipo de sacerdote você tem sido na casa de Deus? Você tem apenas se alimentado do pão ou também tem se achegado ao altar para oferecer o pão a Deus? A sua vida tem sido irrepreensível ou você tem profanado o altar do Deus vivo? Você tem feito dessa igreja, por causa da sua conduta, uma propaganda enganosa? Hoje é tempo da gente despertar. A nossa igreja precisa crescer. E ela pode crescer. E ela vai crescer. Você quer fazer parte desse desafio? Vamos orar? Senhor, aqui estamos nós, diante desse desafio, de Te servirmos com integridade, com sinceridade. O Senhor sabe que nós não somos capazes para tão excelente trabalho, para tão grande obra que é a Tua obra, mas nós nos colocamos nas Tuas mãos de maneira humilde e pedimos que o Senhor nos santifique, que o Senhor mude a nossa vida, para a glória do Teu nome, porque queremos Te servir através dessa igreja de todo o nosso coração. Com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, nós queremos Te agradar, Senhor, mas precisamos do poder do Espírito Santo agindo em nós, nos santificando, mudando a nossa vida, nos dando consciência de coisas a nosso respeito que nós não temos, a não ser que o Teu Espírito nos revele. Por favor, Senhor, tudo aquilo que está, Senhor Deus, impedindo
que essa igreja cresça e que isso esteja na minha vida, qualquer coisa que esteja na minha vida, que esteja impedindo que essa igreja cresça, que o Senhor nos liberte e nos faça vasos de honra, santificados para a glória do Teu nome. Santifique a Tua igreja para a glória do Teu nome. Levante aqui homens, mulheres, santas, conscientes do seu pecado, desejosos de vida de santidade, de seriedade, de responsabilidade. Nós não podemos banalizar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. O preço foi alto demais. Ele pagou a nossa dívida. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos chamou, nos vocacionou para vivermos com responsabilidade. Em santidade, nos ajude. Derrama poder, graça e força sobre nós, em nome de Jesus. Amém.